Agora uma conversa com o Dr. Erivelto Sanches Ribeiro, na Clínica e Microcirurgia de Olhos, aqui no centro de Porto Alegre. Está aí, ó, chegando o verão, mais do que nunca é preciso muitos cuidados com os olhos. Para pessoas de todas as idades, de crianças a idosos, é preciso muitos cuidados, e sobre esse assunto e tantos outros a gente vai conversar com o doutor Ribeiro. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, tudo perfeito. Doutor Ribeiro, o maior hospital especializado em olhos no mundo está na Inglaterra. Fale um pouco sobre ele. Nós estávamos comentando antes de iniciar aqui a nossa conversa, e o Clóvis me perguntou de avanços que têm sido, que têm se acontecido ultimamente na oftalmologia. E um que eu lembrei há pouco é uma descoberta não, porque também nos Estados Unidos também o pessoal está trabalhando nisso, que é uma doença que cega muito as pessoas de idade, que é a doença macular relacionada com a idade, a DMRI. Degenerativa. Então, eles estão com intensas pesquisas, usando células-troncos, e os resultados são bem animadores. O Moorfield é um dos maiores hospitais, o maior hospital de oftalmologia que existe no mundo, e fica em Londres, na Inglaterra. Moorfield. Moorfield. Exato. Agora, como é que é perceptível essa doença degenerativa em pessoas de idade, doutor? Como é que ela começa a aparecer? Quais são os sintomas? Os sintomas, a pessoa começa a ter uma dificuldade, vamos dizer assim, se ela tem que ler aquelas últimas letrinhas no consultório médico, ela já não começa, mesmo com o melhor óculos que o profissional consiga colocar nela, o oftalmologista consiga acertar a refração dela, ela não consegue ler as últimas letras. Não alcança mais. Não alcança, ela vai tendo dificuldade. Se não for uma catarata, que normalmente acompanha muito a idade, que é uma coisa mais fácil de resolver, acaba-se sendo o especialista, faz o fundo de olho, através de outros exames, OCT, que é coerência óptica, ou mesmo angiografia, faz o diagnóstico dessa doença relacionada à idade. E, atualmente, a gente tem poucas armas para combate dela. As armas são poucas e os resultados não são tão satisfatórios. E ela tem sido uma causa muito grande de cegueira nas pessoas de idade. Bem diferente, como o senhor disse, da catarata, mas não tão diferente do glaucoma. Exatamente. Pelo menos, o glaucoma é quase o contrário dela. O glaucoma começa a produzir perda da visão na periferia. E essa doença ela começa na periferia, que eu digo é o seguinte: você vai tendo dificuldade, vamos dizer assim, se você enxerga o que está na sua volta, as coisas vão se estreitando, até que a visão passa a ser um túnel. Isso é o glaucoma. Essa doença é um pouco diferente. Ela começa você nunca vai perder a sua periferia, você vai sempre chegar na periferia, mas você vai enxergar alguém como se tivesse uma mão na frente. Então, você vê o resto que está em volta da pessoa que está na sua frente, mas você não vê a pessoa que está na sua frente. Parecido com a catarata. A catarata é uma mistura dos dois. A catarata começa você a enxergar embaçado, como se fosse um vidro. Eu sempre digo para meus pacientes assim: você tem um vidro transparente no seu banheiro e ele começa a se enfumaçar. Essa é a catarata. Aí é em todo o olho, tanto no centro como na periferia. A contaminação hospitalar, o doutor Ribeiro é um cirurgião renomado, a contaminação hospitalar existe. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior de serem contaminadas, não, doutor? Exatamente. A contaminação hospitalar é uma coisa que acompanha, vamos dizer assim, o progresso da ciência. Nós, no Brasil, agora conseguimos uma coisa muito boa, que é só vender antibiótico com prescrição médica. Isso faz com que os germes fiquem menos resistentes, porque no momento que a gente começa a consumir antibiótico para qualquer tipo de doença, os germes vão ficando cada vez mais resistentes, e isso vai causando mais dificuldade para a gente combater as infecções. Mas, felizmente, na nossa área de oftalmologia, a contaminação é menor um pouco, muito menor em relação às outras especialidades,
porque a gente trabalha em hospitais quase que específicos, que só funcionam com a parte oftalmológica. Então, praticamente as infecções que poderiam ocorrer, que é uma coisa rara, mas pode acontecer, geralmente é por contaminação do próprio paciente. Normalmente, o paciente, sempre quase a maioria dos casos, são com germes do próprio paciente. Agora, algum tipo de cirurgia que uma pessoa possa sofrer pode ser mais perceptível a uma contaminação hospitalar que se reflita nos olhos, não? Do tipo cirurgia de ossos. Mas normalmente é mais difícil, né? Normalmente as infecções, só quando é uma infecção generalizada, que se pega em todo o corpo, mas normalmente o olho não, ele tem, vamos dizer assim, ele tem a circulação que vai nele, ela é bem limitada, então é muito difícil de algum germe ou até uma metástase, a não ser no caso, por exemplo, metástase de mama, que é mais comum, ou raramente também de pulmão, que vai no olho, porque normalmente vai para outros órgãos um pouco mais fácil, né? Agora o verão está aí, o verão está batendo a porta, louco para chegar com o El Niño e tudo mais, né? Agora, mais do que nunca, é preciso muitos cuidados com os óculos solares que você vai usar. Cuidado, se você não usa óculos solares, cuidados com os seus olhos, principalmente as pessoas que têm olhos claros, não é? Normalmente, né, ela precisa mais proteção. A pessoa com a pele mais clara, o olho mais claro, tem que ter mais proteção. E todos têm que ter proteção, principalmente, já isso é um consenso mundial, de a proteção com filtros solares, né? Óculos para os olhos, porque já que não dá para colocar filtro solar dentro do olho, né? Até o pessoal reclama quando passa um pouco, então tem que ter cuidado, jogar um pouco o filtro solar mais para cima, para evitar que caia no olho, e proteger o olho com uma lente com anti-raios ultravioletas. Isso é o ideal, né? Para muitas pessoas usam colírios e outras até usam chá de camomila para evitar uma irritação, para aliviar. O senhor recomenda isso, doutor? Não, a gente não... nós, o pessoal, principalmente no Conselho, já se tem já se tem esse consenso que a camomila não é tão ingênua, né? Ela é erva, ela tem pólen e ela pode, até em pessoas que são alérgicas, piorar a situação. Então a gente sempre recomenda o seguinte: quando fizer uma compressa, sempre a água é a nossa melhor amiga. Uma água filtrada, uma água mineral colocada, sempre é melhor. A camomila é bom evitar, pelo menos no olho, né? São dois momentos muito importantes, dois itens muito importantes. Primeiro, a prevenção. Fazer um exame a cada 6 meses, saber como é que está a situação dos seus olhos. Mesmo que não tenha nenhum problema, é bom essa prevenção, que pode começar desde os tempos de criança, não? Exatamente. É fundamental, eu sempre aviso quando tem uma mãe, às vezes com uma criança ali, eu sempre brinco com ela: olha só, ele já fez o teste do olhinho, agora a primeira revisão com 2, com 4 e com 6 anos. Eu sempre lembro isso, que é fundamental. Às vezes os nossos colegas pediatras, naquela dificuldade que eles também tratam um monte de problemas com a criança, e alguns acabam esquecendo de avisar a mãe. Então, a gente sempre acaba lembrando delas disso. Porque se tiver que fazer alguma correção, vamos dizer assim, para ser mais fácil de entender, que a criança precisa de óculos, pelo menos num olho só, já é feita essa correção para ela poder ter uma visão satisfatória, porque depois de 7 anos de idade fica muito difícil ela recuperar a visão, né? Importante. É muito importante, por isso que a gente sempre fala, com 2, com 4 e com 6, tem que passar pelo oculista. Porque quando você está na frente do computador, de uma tela, a tendência é você piscar muito menos, e isso não é bom, né? Não, pelo contrário. Agora que você me lembrou uma coisa muito interessante, Costa, senão você estava esquecendo disso. O piscar ajuda sempre. Não, mas eu digo que se eu estiver fixo no computador durante 2 horas, eu vou piscar bem menos, não? Isso sim. Exatamente. O sujeito fica tão atento ao computador que ele não pisque, e é fundamental que pisque, mas foi muito bom tu lembrar disso.
é muito importante piscar, porque vai ajudar um pouco também a diminuir o cansaço. O piscar é muito importante. E vem aí a temporada de férias, a gurizada, vai todo mundo para a praia, todo mundo... Eu duvido, eu troco de nome, se lá na praia eles deixarem de lado os Face da vida, não sei o que mais, duvido. É muito difícil, né? É praticamente impossível. Então, nós temos que arranjar um jeito, né? Pessoal, vamos lubrificar o olho, né? E dar umas pausinhas quando possível, e piscar sempre que possível. No caso dos pais, em relação a filhos pequenos com esse problema de estar, porque tem crianças, é muito fácil encontrar em restaurantes crianças de 2, 3, 4 anos, enquanto os pais estão jantando, eles estão firmes no Face não, no tablet, no desenho. Aí cabe aos pais também controlar isso. Né? Tem que ter um limite, eu diria, né? O ideal seria isso, né? Fazer um bom uso dessas tecnologias novas, né? E, inclusive, eu estava conversando com um colega que trabalha muito nessa área e eles estavam usando até colírios lubrificantes para a criança, né? A criança já cedo já necessita colírios lubrificantes que a gente usava só em adultos, né? Sempre muito prazeroso e importante esses encontros com o Dr. Erivelto Ribeiro, aqui na Clínica de Microcirurgia de Olhos, na Alberto Bins 392, sala 301. E, fora isso, o doutor também faz um atendimento em outras operações com cirurgias, não é? Isso, a gente faz cirurgias, né, principalmente faz cirurgia de catarata, cirurgias refrativas para miopia, hipermetropia, astigmatismo. É uma área que a gente atua muito. Então tá, obrigado pela sua participação, o público está lhe agradecendo também, e tenham cuidados extremos com os olhos, principalmente neste verão, que dizem vai ter uma temperatura muito alta e, por tabela, os cuidados devem ser redobrados. É isso, né, doutor? Exatamente. O El Niño aí parece que as notícias nos dizem que vai até março, pelo menos, né? Então, cabe a nós nos cuidarmos, né? Sempre é aquele conselho do que já dizia, não esqueça de usar proteção solar. Use sempre protetor solar, que vai ser muito bem para você. O sol é nosso amigo, mas não tanto como a gente pensa.